que acompanha o Caravana Show. Mais um episódio bolado desse programa sinistro. Vamos que vamos, Mariana? Simbora, vamos pra parte 2. Pois é, hoje a gente vai para a parte 2 do programa sobre relações familiares. Um tema super leve, super tranquilo, como a espiritualidade. Só coloca tema tranquilo, né, pra gente trocar ideia. E família é só paz e amor, né? A família é tranquilíssimo. É Mó de boas. mó de boas, só existe família da margarina lá, né? Da Qualy. Todo mundo brincando. Comercial de margarina. É isso aí. Comercial de fim de ano da Coca-Cola. Mas pra gente começar, vamos começar com aquela prece boladíssima. Você faz a prece de início ou eu faço? Posso fazer. Mete bronca. Então, bom, convido a todos que estiverem confortáveis a fecharem os olhos. Vamos deixar todo e qualquer problema que aconteceu durante a semana da porta para fora. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos aqui em mais um estudo, que o conhecimento que vamos adquirir hoje possamos utilizar no decorrer da nossa semana e que ele seja muito valioso para que a gente possa usar ele com a nossa família, com os nossos amigos, ajudarmos uns aos outros. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pô, já começou o estudo com essa responsabilidade, hein? Ter que usar isso aqui no cotidiano já é desafio. Já vamos de spoiler. Já vamos de spoiler. Então vamos embora para o nosso slide também boladíssimo. Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre relações familiares, né? Continuando o programa que a gente já tinha apresentado aqui no Caravana Show. Novamente, como todo programa, sintam-se à vontade para compartilhar, para curtir, para fazer um comentário, né? Essa troca é muito importante. E vamos que vamos para mais um episódio bolado. Por que será, hein, Mariana, que existem seres tão diferentes numa família? Nossa, gente, será que era para ser assim mesmo? Será que deu alguma falha na Matrix? E aí, Tiago? Pô, cara, às Será que é vezes. carne? Karma, nossa. Às vezes a gente se pergunta, né, por que será que tem pessoas tão diferentes numa família? Porque em algumas tem pessoas tão iguais, né? E normalmente é uma pessoa ou outra que acaba se diferenciando e tudo, e muitas das vezes a gente se sente essa pessoa, né? Em vários sentidos, e a gente se pergunta, por que Deus? Por quê? Sim, e às vezes a diferença é tão gritante que às vezes tem algum familiar que a gente olha assim e diz, rapaz, por que é que essa pessoa faz parte desta família, né? Como pode? A gente faz essa pergunta, poxa, muitas das vezes, e trazendo novamente o exemplo do adolescente revoltado, todo adolescente revoltado eu acho que já se perguntou por que eu estou aqui com essas pessoas estranhas, né? Qual é o meu lugar no meio disso tudo? E vamos ver. O Espiritismo traz alguns fatores para a gente. O primeiro deles é uma oportunidade de aprendizado, porque pensa assim, se não fossem as diferenças, né, como a gente poderia melhorar aquilo que a gente tem de bom e como a gente poderia consertar aquelas coisas que a gente ainda precisa consertar, né? Então, as diferenças elas garantem essa oportunidade, tanto para aquelas pessoas que são tão parecidas entre elas darem a oportunidade de serem ensinadas por aquela pessoa que parece ser tão diferente, quanto aquela pessoa que é tão diferente também ela tem essa oportunidade de troca com essas pessoas que são tão iguais, né? Então tem esse aspecto que é muito importante por mais que sejam difíceis, né?
a gente põe em prática, porque família nunca é fácil. Eu não sei de vocês, mas às vezes família é Às Rivotril. vezes é um pouquinho complicado, né? Mas lidar com essa diferença é super importante, né? Porque a família, ela, eu gosto de dizer que a família ela é a escola da alma. Então, tudo que a gente for aprender na nossa vida, primeiro a gente aprende em casa, né? Uhum. Então, aprendendo com essas diferenças, né? Convivendo com essas diferenças, já se prepara para estar vivendo em sociedade, né? Já pensou se todo mundo fosse igual? Que coisa chata ia ser? Pelo menos eu não banco de conviver com uma pessoa igual a mim, não. Ah, eu também não. Tô pulando fora. Já basta. É que naquela um Thiago incomoda muita gente. Dois Thiagos incomodam muito. Um é bom, dois é demais. Dois já é demais. Muito. Mas. E é interessante porque a gente vê que a gente colhe os melhores aprendizados também no nosso núcleo familiar, né? A partir de exemplos e tudo. E ao longo, assim como na sociedade no geral, a gente tem aprendizados sobre exemplos a se seguir, exemplos a não se seguir, né? E a gente tem também contatos mais diretos, né? Com pessoas que estão dispostas a aprender e estão dispostas a ensinar. Então é muito interessante como a família realmente, né, como o Espiritismo traz pra gente, é na verdade tudo aquilo que a gente precisa, né? São coisas que a gente precisa melhorar, é um meio que permite com que a gente repare coisas que a gente deixou mal resolvido em outras vidas. E também, né, boa parte das vezes já são coisas que a gente sabe que vai ter que resolver em próximas vidas. É uma responsabilidade. Acho que a gente nunca pensa nessa responsabilidade até a gente chegar nesse estudo sobre família. E aí é que a ficha cai, que o negócio aí é brabo. Com certeza, eu acho que esse estudo sobre família é um misto de alegria com desespero. Mas acho que quando a gente se dá conta dessa missão que a gente tem, acho que a gente começa a olhar de um jeito diferente para as Uhum. adversidades que a gente tem dentro de casa. Às Pois vezes é, aquele tio, aquele pai, ou aquela mãe, aquele irmão meio complicado. A gente já começa a olhar com outros olhos, como a gente já viu no estudo anterior, né? com certeza. E aí já entrando nesse ponto da missão, porque a gente tem essa questão, né, de que o espiritismo, né, a questão da reencarnação traz pra gente que a gente pode estar sendo utilizado como um instrumento de alguma missão para ajudar alguém que está hoje no nosso núcleo familiar. Nós podemos ser alvos da missão daqueles que estão ao nosso redor, na nossa casa. Então, é muito importante que, igual você falou, né, Mari, essa perspectiva permite com que a gente mude um pouco a nossa forma de enxergar as coisas, né? Por mais difícil que seja. Sim, sim, muda muito, principalmente quando a gente se depara mesmo assim com essa missão, com esse dever que a gente tem. Porque nós temos sim um dever para com a nossa família. A gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais tarde. Mas, cara, é muito gratificante essa visão que o Espiritismo traz pra gente. Com certeza. Às vezes dá vontade de apertar o botãozinho vermelho ali, escrito abortar essa missão, mas são dias e dias, né? Mas e aí, como é que a gente vai lidar com isso? Exatamente, essa é a questão. Como a gente tem lidado, né? Às vezes a gente fica sem paciência, às vezes a gente não quer nem saber, mas a gente sabe que não é assim, né? E que tem que ter muita paciência, muita resignação para estar lidando com isso. E como o nosso. Aí, a Caravana Show é cultura também. Como tem no filme do Todo-Poderoso, né? Às vezes a gente pede paciência, resignação, força de vontade, coragem, achando que Deus vai jogar isso na nossa cabeça e falar, pô, tá aí.
no outro dia a gente vai acordar com tudo isso. Só que muitas das vezes Deus vai fazer o quê? Vai colocar situações na nossa vida em que a gente precise desenvolver a paciência, a força de vontade, a coragem. E pensando nesse sentido, a família é um dos principais meios que a gente tem para abordar tudo isso. Porque como você vai lidar com algo diferente se você não tiver a paciência e a empatia para entender aquela diferença, aquela situação, né? Como a gente vai ter a coragem de ser diferente, aí entrando nesse terceiro ponto, né? Não é fácil ser diferente num meio onde todo mundo é igual. E principalmente no meio familiar, isso é muito difícil. Então, muitas das vezes a gente pode se sentir isolado, sozinho, sentir triste, porque a gente às vezes está em volta de pessoas que a gente sente que não estão entendendo, né, os nossos sentimentos, desejos, interesses. Então, o meio familiar é uma das principais formas que a gente tem para desenvolver aquilo que a gente precisa, né? Então, é aquilo, eu lembrei também até da passagem de Joana de Ângeles. Ao mesmo tempo que a gente tem essa porta aberta para desenvolver aquilo que a gente precisa, a gente tem uma porta aberta que a gente tem tudo que a gente precisa para ser feliz. E a nossa família é um desses elementos, né? Sim, e a gente tem todas as oportunidades na nossa mão de continuar com essa porta aberta, de ultrapassar essa porta. E às vezes, se a gente não cuidar disso, a gente acaba fechando porta, fechando janela. E por aí vai. Eu lembrei muito de Rita Lee, né? Ovelha Negra. Quando a gente Exatamente. vê assim, a gente se sente muito ovelha negra, né, da família. E é justamente nessa fase que não acontece o diálogo, que não acontece uma conversa mais séria. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba fechando aí todas as portas, né? Exatamente. E aí, eis a questão. Pô, como lidar com as diferenças na família? Será que o Rivotril resolve tudo? Hum, difícil é essa, hein, cara? Como que seria uma dica para lidar? Bom, acho que uma das melhores dicas espíritas que somos seria pedir ajuda ao nosso evangelho, né? Nosso estudo do evangelho do lar. Cara, para mim isso aí é essencial. É aquele momento que eu tenho de conversa com a minha família, até com os meus amigos, da gente ler e debater um pouquinho sobre, de amenizar alguma situação que esteja à flor da pele, Uhum. muita paciência e coragem também para sentar, para conversar, tomar iniciativa. Eu sei que muitas vezes é muito difícil, eu, no meu posto de filha, chegar para os meus pais e conversar. E abrir, me abrir, falar do que eu estou sentindo, e que isso também demanda da gente certa coragem para a gente Uhum. se abrir, né? Porque em algum momento a gente vai precisar tomar as rédeas aí da situação. Então, por que não sermos os primeiros, né? Se for uma família que não tem esse costume de sentar e de conversar, por que não sermos os primeiros a estar fazendo diferente, né? Até a iniciativa de sentar e de conversar, oh, não gostei disso, ou estou me sentindo assim, o que é que foi que aconteceu, como é que a gente pode resolver. Pois é, e às vezes é, é realmente uma prova de coragem isso, porque muitas das vezes a gente sente uma facilidade maior para se abrir para outras pessoas fora da nossa família, mas às vezes é tão difícil se abrir, né, com pessoas da nossa própria família. E essa questão da coragem, eu acho que é um papel, um elemento primordial para a gente lidar com essas diferenças, né? O respeito também é a base de tudo, porque a gente, como você disse, precisa respeitar também posições já consolidadas na mentalidade de membros da nossa família, mas também a gente não pode abrir mão do nosso respeito, né? Que é aquelas pessoas precisam também estar dispostas a ouvir a gente. E principalmente falando com o pessoal mais novo, né? Que estão numa posição muitas das vezes vistas como inferior na família, dependendo da família, claro, isso é muito impactante,
porque às vezes a pessoa se encontra num meio onde a opinião dela é desvalorizada, onde as perspectivas dela são ignoradas. Então é muito importante, né, para que eu estou falando tudo isso, que a gente se coloque não na posição somente de alguém que está sofrendo esse tipo de questão, mas também que a gente pode estar suprimindo muitas das perspectivas, a gente pode estar faltando muitas das vezes com respeito, porque é um processo de autoanálise, né, que essas reflexões permitem com que a gente faça, e é muito importante que a gente faça isso, né, e busque abraçar a nossa família da melhor forma possível, por mais difícil que seja, e é muito difícil. Nossa, você tocou num ponto importantíssimo dessa questão dessa autoanálise, né? Na questão do respeito e até do amor próprio também. Às vezes tem um parente que você tá vendo ali que não tá dando certo, não tem jeito. E às vezes, assim, a gente fica, pô, mas é família, tem que estar lá, é família. Tá certo, é família, mas até quando você vai se desgastar por conta disso, né? Uhum, Então, vamos analisar. Às vezes vale a pena você manter uma distância saudável também, né? com Não só certeza. respeitar o familiar, mas se respeitar também, reconhecer os seus limites dentro da sua convivência com sua família. É super importante. Até para a gente não se podar também, né? Para a gente não abrir mão de muitas coisas, assim, de muitos sonhos. Às vezes tem pessoas que abrem mão de fazer faculdade tal, porque o sonho do meu pai, o sonho da minha mãe era que eu fizesse a faculdade X. Uhum. Com certeza. Existem casos justamente onde a distância, onde o silêncio, ele é mais saudável num certo sentido, né? Principalmente porque eu acho que todo mundo sabe disso um pouco, né? Que alguns meios familiares são campos para conflitos muito complicados. Então, justamente, é preciso haver um equilíbrio entre respeitar o próximo e não abrir mão de exigir o meu próprio respeito, né? E infelizmente em algumas famílias, em vários âmbitos e contextos, a gente vê que é um pouco complicado isso, né? Existe ainda muita desvalorização, como eu disse, de pessoas mais jovens. Existem muita questão de controles de sonhos, né? Porque justamente alguns familiares não sabem lidar com essas diferenças de gostos, de interesses e acabam querendo moldar o futuro das próprios familiares. Então, é muito importante isso que a Mariana comentou com a gente, porque a gente, eu acho que precisa encontrar um equilíbrio, né? Buscar abraçar a família, mas também não esquecermos de nos abraçar, porque senão a gente acaba vivendo o sonho de outra pessoa, acaba vivendo a vida de outra perspectiva de outra pessoa e a gente esquece da gente, né? Assim, eu acho que equilíbrio. Nossa, é tão denso, tão. Assim, falar é muito fácil, né? A gente falar, tipo, ai, equilíbrio, busca aí, vamos buscar equilíbrio, galera. Quando a gente parte para a prática, a gente se envolve em tantas outras questões. É isso aí. Vamos lá, casos de família, Caravana Show. Vamos ver o que tem pra próxima. E aí existe, né, essa citação no Evangelho, que é Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons, e por efeito dos cuidados que se lhe dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Ou seja, pessoal, as diferenças estão aí para contribuir, desde que a gente permita que elas contribuam. Interessante a gente falar isso, porque a gente sempre pensa no outro, né? Sim, O outro pode ser uma questão para resolver, para a gente resolver com ele, para com ele, né?
da gente resgatar débitos do passado, mas a gente nunca olha para o nosso lado. Tipo, eu também sou uma questão de débitos do passado, então eu também sou uma questão a ser resolvida. Então acho que o olhar da gente também começa a mudar quando a gente olha por esse lado. Por exemplo, tá, eu posso ser uma oportunidade para minha mãe aprender a amar ou desenvolver esse amor. A gente quase nunca está olhando para esse ponto, né? A gente está só olhando para o lado negativo, a gente não olha muito para o Sim, lado positivo. com certeza. A gente tem uma tendência muito maior a olhar o lado negativo das coisas. Mas um dia a gente chega lá. Um dia chegamos. E vamos ver, meu slide travou. Ah, existe também no livro dos espíritos, Kardecão coloca aí essa questão, né? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E aí os espíritos, né, com toda a sabedoria, mandam essa para Kardec, uma recrudescência do egoísmo, ou seja, né, uma dos mais importantes aspectos da desse fator coletivo, né, da nossa reencarnação, pelo menos dessa perspectiva que o Espiritismo nos garante, pensando sobre família, é justamente a aproximação, né, de nós com nós mesmos pelo aspecto individual e com os próximos, principalmente através da nossa família, né? Então, essa questão da retomada do egoísmo, a gente começa a ver também essa questão, né, de que a família é um ambiente que permite com que a gente pense menos em nós mesmos, né, e permite com que a gente pense com, é claro, de uma maneira saudável nesse sentido, com amor, com compaixão, com fraternidade, para aquelas pessoas que estão ali do nosso lado e que provocam na gente o sentimento de amor, né? Então, é muito impactante a gente pensar nessa questão do egoísmo no âmbito familiar, porque no final das contas a gente precisa resolver esses BOs familiares uma hora ou outra, nessa vida ou na próxima, né? É como eu falei mais cedo, né? Tipo, a nossa família, ela é a base de tudo. É nela onde a gente vai aprender a amar, onde a gente vai aprender a conversar. Se eu tenho uma família disfuncional, que não tem amor, não se tem conversa, como que eu vou agir perante a sociedade, né? Uhum. Como é que eu vou amar o meu próximo? Como é que eu vou dar acolhimento àquele amigo? Como é que uma criança, por exemplo, que só tem brigas dentro de casa, que você só vê agressões e xingamentos, como é que essa criança ela vai se comportar no meio das outras crianças, né? Pois A é. gente sabe que as crianças, elas, quando a gente está na fase de desenvolvimento, a gente pega muito algumas personalidades, alguns traços dos nossos pais. Então, se a criança está lá num ambiente que só tem briga, que só tem discussão, que a única palavra que tem lá não é de afeto, como é que ela vai agir com as outras crianças, né? Ela vai ser uma criança completamente agressiva também. Então, é muito perigoso quando a gente tem um lar assim, né, tão disfuncional. E até também na questão de tipo, poxa, para que eu ame outra pessoa, eu preciso me amar também, né? Aquele negócio, ama o próximo como a ti mesmo. Então, como é que eu vou me amar se dentro da minha casa eu não tenho um espaço favorável para isso? Uhum. É complicado. Família sempre é complicado. A família é sempre complicado e a questão, acho que uma das questões mais impactantes do Espiritismo é que ele sempre puxa para a seguinte questão: por mais que seja complicado, é sempre necessário. Então, é, graças a Deus a gente tem, né, essa, essas ferramentas, né, em um certo sentido, como a doutrina espírita, que nos permitem enxergar que tá todo mundo aqui tentando melhorar, né? E que nós o tempo todo estamos
estamos com essa oportunidade de buscar melhorar e tudo. E no âmbito familiar é um dos principais ambientes que nós precisamos melhorar e que permitem ao mesmo tempo essa melhora, né, esse desenvolvimento. Então, é sempre dar uma, é igual eu falei, é um misto de alegria e desespero, porque a perspectiva que traz pra gente é muito bacana, ainda que desesperador em alguns sentidos. Pra gente ver, né, a importância que é. Às vezes a gente pensa que a gente aprende as coisas na escola, né? Mas não, a gente começa a aprender de casa. E se a gente não vai aprender em casa, infelizmente a gente vai aprender aonde? Em outros lugares. Então aí fica complicado. Pois é, então vamos ver o que temos para a próxima. Ai, 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 somos todos irmãos e irmãs nesse vasto planeta. Se já é difícil lidar com a família ali, a gente pensa no núcleo familiar, né? Com, sei lá, 4, 5 pessoas, 10 pessoas. Agora imagina expandir um pouquinho isso, hein, Mariana? Putz, imagina aquele vizinho que tá lá num sábado de manhãzinho, com aquele som no talo, e você olha para aquele vizinho e dizer, rapaz, é meu irmão mesmo, não acredito não. Será? Como eu amo esse ser. Será que podemos considerar? Olha, aí entra a parte da alegria e do desespero, de novo, né? Porque realmente, se a gente pensa, poxa, somos todos irmãos e irmãs, né? Como é que será que eu tenho tratado meu irmão, minha irmã, né, no dia a dia? Da mesma forma que a gente pensa, né? Claro, como é que estão me tratando e como é que eu tô tratando os outros, né? E Até dentro de casa mesmo, às vezes a gente trata melhor as pessoas de fora do que as pessoas da nossa própria casa. não é? É um baita impacto isso e pensando no aspecto universal, né? É sinistro porque a gente fica, meu Deus, e agora? Todo mundo é meu irmão. E é bem lógico, porque se Deus é o Pai, né, e nós somos seus filhos, obviamente é natural que a gente pense, somos todos irmãos, sim, somos todos criações do mesmo Pai. E isso dá uma bugada na mente porque a gente fala, a gente para refletir sobre as nossas próprias ações, né, com as outras pessoas ao nosso redor. E isso, boa parte das vezes pode trazer alívio, mas boa parte das vezes traz um certo desespero, né? Desespero. Será que a gente tem mesmo esse olhar tão fraternal? Ou a gente tá fugindo dessa responsabilidade? Ai, 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 ai. Fica a dúvida. Mas então, pessoal, a gente entra nessa questão, né, da família universal. Quando a gente para pensar, é uma coisa bem natural, mais uma vez, de se pensar, porque somos todos filhos do mesmo Criador, somos todos criações do mesmo Criador, né? E aí isso traz a pergunta que é muito impactante. O que o nosso pai esperaria da convivência dos filhos com eles mesmos, né? E como que a gente está atingindo essa expectativa, digamos assim? Isso dói pra caramba, né? Dói. Só da gente pensar que, cara, a gente não trata as pessoas como a gente deveria tratar. Quantas vezes a gente já não tá num dia ruim? E aí, por exemplo, chega uma pessoa passando na rua e dá um bom dia. Você não quer nem saber, né? Não quer nem saber, é meu irmão, não é. Um bom dia pra quem, sabe? Segunda-feira, Na 6 horas da segunda-feira, manhã. um deslocado. Segunda-feira, 6 horas da manhã, a gente nem acordou direito. Bom dia! Tô amando. Como é que eu tô amando esse meu irmão? Eu tô realmente servindo a ele? Tô entregando o meu amor? Tô sendo caridosa? A gente esquece muito dessa questão da caridade, né? Com certeza. E como você falou, às vezes a caridade, né, em alguns sentidos, e a fraternidade, principalmente falando nesse caso, muitas das vezes não é nem
fazer a melhor das ações possíveis, mas às vezes é só não fazer uma ação ruim, né? Deixar de fazer uma parada que vai fazer aquela pessoa se sentir triste ou que vai ampliar um certo estado de raiva. Muitas das vezes a gente falha um pouquinho nesse sentido, né? E aí é difícil, né? E aí quando a gente para pensar nesse aspecto em relação a alguns outros acontecimentos, em outros contextos que às vezes nem envolvem a gente, pô, impacta pra caramba, né? Essas cenas de guerra, essas cenas de preconceito. A gente se esquece muito desse principal aspecto, né? Somos todos criações do mesmo Criador. Então, é muito doloroso, porém, existem casos também muito motivadores, né? Que a gente vê a questão da mobilização, a gente vê a questão de amor, de fraternidade, e a gente vê que a gente o tempo todo tem oportunidades para isso, né? Exemplo aí das tragédias, né, naturais que acontecem. A gente vê tanto amor, tanta comoção, tanta mobilização, tanta fraternidade, né? A gente vê tantas coisas boas acontecendo ao tempo todo e pessoas mostrando que realmente são irmãos e irmãs umas das outras, ajudando, né, nos momentos de dificuldade. É muito bacana isso. Nossa, eu lembrei agora quando a gente falou sobre caridade, que a gente esquece muito que as pessoas que estão dentro da nossa casa, elas também precisam dessa caridade. E a Uhum, caridade, ela não é só doar uma roupa, entregar uma comida, doar algum dinheiro. A caridade, ela também está nas coisas mais sutis, como, por exemplo, conversar, dar um abraço, dar um bom dia, escutar. Às vezes a gente quer tanto ser escutado que às vezes a gente esquece que quem está dentro da nossa casa também precisa dessa escuta, né? uhum. Da gente sentar uma tarde, por exemplo, com a nossa mãe, e aí, mãe, vamos conversar, o que é que tá rolando, o que é que aconteceu? Muitas vezes a gente esquece, a gente escuta os nossos amigos, mas não escuta quem está dentro da nossa própria casa. Isso é muito louco mesmo. Uma situação bem. Quando a gente para pra pensar, a gente fala. Eu não sei vocês, mas a primeira coisa que me passa na minha cabeça é tipo, "Ué, por que isso, hein? Não era pra ser o contrário?" Né? E dá um bug mental porque realmente a gente está no momento, eu acho que ideal para que a gente possa justamente virar essas chaves, né? Fazer um processo de desconstrução e reconstrução de vários conceitos. E o mais importante, pessoal, é que Deus permite com que a gente tenha a oportunidade, além de melhorar aquilo que já existe, né? É, principalmente falando desse núcleo familiar, né? Da gente estar melhorando as nossas convivências, seja no âmbito universal ou no âmbito familiar mesmo, mas a gente o tempo todo está tendo a oportunidade de dar um exemplo positivo para as pessoas que estão ao nosso redor, porque se a gente, aí falando, dando exemplo aí também de família, se a gente assumir aquele papel de irmão mais velho, que está disposto a fazer a coisa certa e dar um bom exemplo, né, a gente pode mudar tanta coisa positivamente, né, mas é claro que entra na questão da responsabilidade, que é muito importante, que nem sempre a gente está querendo ter, por mais que seja necessário. Engraçado que quanto mais a gente fala sobre família, sobre esse dever que a gente tem, mais a responsabilidade vai caindo nas nossas costas, né? Mais a ficha vai caindo e a gente realmente tem noção do, do tamanho dessa responsabilidade. Pois é, e querendo ou não, é isso, pessoal. Nós temos responsabilidade, principalmente falando de família, é indiscutível que nós temos é, a responsabilidade da caridade, da fraternidade. Senão, vai todo mundo lá pro plano espiritual junto, sentar um do ladinho do outro pro caso de família espiritual, que deve ser bem mais legal que o caso de família que passa nem sei se passa ainda na televisão, mas eu acho que assim, se não tem lá no plano espiritual, eu acho que deveria ter. Imagina entretenimento. Eu vou colocar na minha prece essa ideia, essa sugestão para os espíritos superiores. Se não tem, pô, coloca ali um caso de família, deve ser legal. Será que os problemas vão ser o mesmo dos casos de família? Já pensou? O filho achando que é Caramba, vampiro? ia ser um entretenimento
para a família universal, né? Nem a família brasileira, era a família universal. É. Mas é aquela coisa, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou resolve aqui, ou resolve lá. Não é melhor a gente se resolver por aqui, já para não evitar futuros estresses, outros estresses. Vamos resolver tudo aqui na base da conversa, na base do amor ao próximo. Eu sei que, nossa, é muito fácil falar, né? Difícil é fazer. E se não resolver aqui e não resolver lá, vai ter que ter uma nova oportunidade para tentar resolver aqui de novo. Então, não adianta, eventualmente vai ter que resolver. E aí tem essa questão aí do Livro dos Espíritos, né, que mostra um pouco dessa questão da responsabilidade que a gente estava trocando essa ideia agora, né? Que o Brabo Kardec pergunta: tem o homem o direito de repousar na velhice? Aí os espíritos respondem: sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. E aí ele pergunta, né? Kardec era um cara, ele fazia as melhores perguntas, queria ser igual a ele. Então, o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? E aí os espíritos respondem: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Ou seja, é um pouco da responsabilidade que a gente tem enquanto família universal e enquanto família, né? No núcleo familiar que a gente tem dentro da nossa casa, o mais próximo. Nós temos, né, pensando novamente nesse papel de todos sendo irmãos e irmãs uns dos outros, é papel de um irmão ajudar quando o irmão está passando por uma situação de necessidade, ou deveria esse ser o papel, né? Olha só o que Jesus fez para ajudar a gente, né? O exemplo máximo, né? Então, e a gente reclamando que tem que fazer muita coisa para ajudar o próximo. Olha só o que Jesus fez, né? Caramba, é engraçado que quanto mais a gente vai estudando sobre isso, mais a ficha vai caindo. E é aquela coisa, só tá na minha cabeça. Eu tô realmente servindo ao próximo? Servindo na questão de amar. Tô realmente amando o meu próximo? O que é que eu tô fazendo? Como é que eu posso estar entregando esse amor? É tão difícil, né? Às vezes a gente só pensa na gente, nunca tá olhando além. Pois é, e por isso que é tão importante quando os espíritos trazem como nas situações anteriores, né, que o afrouxamento dos laços familiares seria justamente, né, um retorno, um reforço ao egoísmo, porque pensando no âmbito familiar é um dos melhores ambientes que a gente tem para pensar um pouco fora de nós mesmos, né? Seja enquanto e é fácil a gente ver isso, né? Muitas das vezes um pai ou uma mãe egoísta tem a oportunidade de serem pais e mães e percebem, meu Deus, olha aquele serzinho ali tão bonitinho, tão fofinho, tão nhenhenhen, e falam, olha, eu descobri que tem algo além de mim mesmo para eu viver, né? Da mesma forma que filhos fazem da mesma forma para os pais, irmãos para a mesma forma para irmãos. E eventualmente, como uma sociedade, como uma família universal, esse é o caminho, né? Buscarmos pensar o que podemos estar melhorando em nós e o que que a gente pode estar ajudando o nosso próximo, né? Sim, e novamente, né? Responsabilidade. Ah, Os poderes vêm grandes responsabilidades. já dizia nosso querido tio Ben, não adianta fugir das responsabilidades, por mais que a gente tente. E aí, em mais uma pergunta poladíssima, Kardec faz. Ele pergunta: algumas pessoas a doutrina da reencarnação que se afigura destruidora dos laços de família. Como fazê-los anteriores à existência atual? E aí os espíritos me respondem: ela os distende, não os destrói, fundando-se o parentesco em afeições anteriores. Menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família.
Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no nosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Caramba, isso dá um impacto diferenciado, né? E esse bate um pouco Pode pesado. pensar que tá tudo ali interligado. Sim, porque muitas pessoas ainda atualmente têm aquela questão de que do egoísmo familiar, que é eu só faço para minha família, eu só vou ajudar pessoas da minha Sim, família, eu só vou promover pessoas da minha família. E aí quando existem doutrinas como o espiritismo que tratam dessa questão da reencarnação e digamos, das posições sociais diferentes, né, enquanto espíritos, as pessoas às vezes estão destratando uma pessoa que foi da família dela e não tá ligada, né? Tá sendo tão egoísta a ponto de se tornar cega para esse fator, né? sim, caramba. Ou então, por exemplo, aquele desafeto, que eu não vou nem dizer inimigo, porque inimigo é uma palavra muito forte. Mas o desafeto que eu tenho aqui, eu não tô pensando que lá na frente a gente pode estar aí junto e misturado. Exatamente. No final é isso. O que resume bem isso, tá todo mundo junto e misturado nessa aventura Na grande espiritual. salada de fruta. Nessa aventura espiritual. E a gente precisa aprender a lidar uns com os outros e com nós mesmos, né? Esse é um dos grandes propósitos. E esse pensamento de família universal é uma coisa que. A questão da responsabilidade, se vocês não sabiam disso, agora vocês têm essa responsabilidade porque vocês sabem. Então, de nada, né? Se vocês chegarem lá do outro lado e falarem, pô, Deus, eu não sabia. Pô, desculpa que eu distratei o meu Não vizinho. tem como dizer que não sabia mais. Agora não tem mais volta. E a isso nós dizemos de nada. Mas é uma responsabilidade boa, pessoal, porque quando a gente começa a pensar nessas coisas, essas coisas começam a aparecer mais na nossa mente nos momentos em que a gente mais precisa. Ou seja, da próxima vez que a gente estiver destratando o nosso vizinho, vocês vão lembrar lá do Caravana Show, sobre relações familiares, e aí vocês vão lembrar, rapaz, aquilo ali é meu irmão, hein? Meu Deus, desculpa, Deus. Aí você vai lá e pede Quando o desculpa vizinho colocar lá a música no talo, a gente respira duas vezes. e dança. É o melhor. É o melhor que você tem a fazer. E fecha a janela, fecha as portas e tudo certo. Senão, casos de família do plano espiritual está aguardando vocês de portas abertas. Vamos para a próxima. Aí tem aquela grande questão: temos alguma obrigação com os nossos familiares? Né? Eu acho que tá todo mundo querendo fugir de responsabilidade e de obrigação, né? Vocês já ouviram tanta gente falar de obrigação, de responsabilidade. E aí tem mais uma das grandes. Vamos Bom, ver. mas é o que a gente já viu, né? Assim, um spoiler do próximo slide. Bom, gente, família é pra gente se resolver e muitas vezes pra gente resolver as pendências, né? Então, uma das grandes responsabilidades é justamente isso. É da gente se trabalhar e também trabalhar nossa relação com o outro, né? Para tentar aí salvar, resgatar algumas coisas. É difícil. Nossa senhora, como é difícil. Mas aí nada é fácil nessa vida, né? Queria muito que a vida fosse um morango. E no final das contas, né, a obrigação que a gente tem com eles é uma obrigação que nós temos com nós mesmos, porque muitas das vezes a gente se vê refletido em vários familiares, em vários aspectos, né? Então, da mesma forma que a gente se preocupa com nós mesmos ou que nós nos preocupamos com familiares, a gente também tem que ter essa preocupação, né? Mas vice-versa, porque é um ambiente de oportunidade, é um ambiente de
responsabilidades, como a gente tem falado. Então, é um ambiente de obrigação também, né? Por tantos aspectos. A gente não sabe o que aconteceu em outras vidas, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, é o que a gente pode fazer no hoje, né? Honrar essa obrigação que Deus deu a gente. E assim, a obrigação não é só do nosso lado, né? A obrigação também Sim, vai pro lado do restante da nossa família. Eles também têm essa obrigação, né? Para conosco e para com os outros. com certeza. E aí entra nessas questões, né? Que obrigação a gente gostaria que tivessem com a gente, né? E aí a gente pode pensar num primeiro momento no núcleo familiar da nossa casa, mais próximo, e a gente pode expandir isso para nosso conceito de família universal, né? Que obrigação eu gostaria que algumas pessoas tivessem comigo, né? Será que eu estou tendo esse cuidado com outras pessoas também, né? Então, até mesmo na falta de outras pessoas, Deus permite com que haja a oportunidade do aprendizado, para que a gente não faça igual. São, como eu falei no início, são alguns exemplos que não são os mais legais, mas que a gente pode usar para gerar um exemplo positivo a partir da nossa conduta. Mas é difícil também. E a gente já pensa logo, né? Tipo, ah, não vou fazer com outro que eu não quero que façam comigo. Com certeza. Por mais que sejam obrigações e responsabilidades difíceis, porque a gente fica diante de nós mesmos, do nosso orgulho em primeiro lugar, do nosso egoísmo, das nossas condutas ruins. Mas pessoal, não é impossível, né? Não é impossível. Olha só, Jesus, em toda a sua trajetória, até hoje, nosso brother, né? Com tudo que aconteceu, com tudo que nós causamos a ele, enquanto vida material e tudo, né? Ele ainda assim estava lá perdoando a gente, espalhando uma palavra de amor, compreendendo, né, certas questões e buscando nos ajudar. Então, mais uma vez, né, nosso querido brother JC, Jesus o Brabo, nos mostrando aí, né, que é possível. Por mais que no momento pareça tão difícil, né, é possível, desde que a gente esteja disposto a começar e dar sequência a esse processo de desenvolvimento, a esse processo de disciplina e de coragem que a gente precisa ter com nós mesmos e uns com os outros, né? Um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá tomando sopa espiritual com Jesus, lado a lado, trocando ideia. E no final das contas, né, como a gente falou, né, como a Mariana falou, é uma salada de frutas. Tá todo mundo uns com os outros e uns pelos outros, porque tá todo mundo junto. Então, a gente tem essa oportunidade de fraternidade, amor e caridade, né? E sempre lembrando esse último pontinho. A experiência é individual, porém ela também é coletiva. Por quê? Porque tem tudo o seu propósito, né? Nós precisamos nos ajudar, precisamos de ajuda e precisamos também oferecer, né, a ajuda para as pessoas que também precisam. Então, vamos que vamos, pessoal, porque o caminho é todo mundo junto. E ele tá caminhando rumo à mesma direção, né? Isso que é a parada, né? Que a gente às vezes pensa, principalmente nesse conceito de família universal, a gente pensa, nossa, mas como assim? O que será que passa na cabeça daquela pessoa? Nossa, como uma pessoa pode agir dessa forma? E quando a gente para pensar, aquela pessoa também está caminhando para o mesmo destino que a gente. Ela pode estar trilhando um caminho diferenciado, mas o destino é o mesmo. E o aspecto coletivo da existência e a responsabilidade no final das contas traz que a gente está ali para ajudar aquele irmão também. E aquele irmão está ali para ajudar a gente. Então, estamos todos juntos nessa. Eventualmente está todo mundo junto, pessoal. E. Ah, vou pedir para Mariana ler. Queria ouvir a Mariana ler.
Vou dar um zoom. Então, ó, a gente tem aqui na 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais. E Ai, ai, ai. aí, O pai do Chris, eu lembrei do pai do Chris. O eu tava Julius. lembrando disso também. Bom, então vamos lá para nossa resposta. Certamente. Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos, foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Então é aquilo que o Tiago já tinha falado pra gente, né? Estamos todos aqui um pelos outros e com os outros. Sim, muito daquilo que você tinha dito também, porque no final das contas é uma responsabilidade mútua. Então, ao mesmo tempo que nós precisamos desse cuidado para conosco, a gente precisa oferecer esses cuidados e a gente precisa também receber, pessoal. Né? É claro que a gente está buscando sempre se tornar um ser melhor. E a gente só vai conseguir isso se a gente tiver a ajuda de outros, né? Então, é mútuo. A questão é que todo mundo na sociedade ideal é estar trabalhando, estar contribuindo, né? Não só lembrei do Julius aí, mas é um trabalho moral, né? Muitas das vezes é buscar rever certos conceitos, certas atitudes e sempre estar trabalhando para melhorar isso, né? Que é sempre muito necessário. E aí tem essa mensagem da nossa querida Joana de Ângeles. Ah, eu gostei da Mariana, né? Por favor, Mariana, leia pra gente. Para mim ainda está no último slide. Ai, ai, ai. Não passou no slide? Não. E eu acho que são os espíritos de luz falando, tá vendo, pô? Vocês precisam dessa mensagem. Olha. Vamos lá, acho que é a internet que não está cooperando muito comigo hoje. Deixa eu ler então. No caso, é a mensagem número 186 do livro Vida Feliz da titia Joana de Ângeles, que sempre tem uma mensagem bacana, principalmente referente à família, né? Até a toda a história, a trajetória dela enquanto encarnada, a gente vê que tem muita relação com essa questão familiar, né? E ela fala assim: o lar é o templo da família. Os filhos são empréstimos divinos para a construção do futuro ditoso. Todo o tempo possível deve ser aplicado na convivência familiar através dos diálogos, dos exemplos, tomando-se o método mais eficaz de educação. Os hábitos adquiridos no lar permanecem por toda a existência e se transferem além do corpo. Educar é viver com dignidade, deixando que se impregnem dos conteúdos com vigor aqueles que participam da convivência doméstica. Tudo quanto invistas no lar retornará conforme a aplicação feita. Faze do teu lar a oficina onde a felicidade habita. Então, são as nossas atitudes, os nossos exemplos que estão influenciando aqueles ao nosso redor. Da mesma forma como os exemplos deles e atitudes deles influenciam as nossas. Então, mais uma vez trazendo essa questão da responsabilidade, né, que a gente precisa que tenham conosco e que a gente precisa oferecer também. Afinal de contas, é assim que funciona na família, né? Exatamente. E, nossa, essa palavra responsabilidade eu acho que é o que vai marcar o estudo de hoje. Tem um peso, né? Sim, e lembrar sempre, né, que a nossa casa, a nossa família, ela é a base de tudo. Principalmente base de amor, né? A gente sabe que é no amor que a gente
se refaz, que a gente se faz, é o amor que faz tudo novo, o amor tudo conserta. Então, no amor a gente vai se firmando e tudo vai se ajeitando. Exatamente. E para isso precisa da responsabilidade, mais uma vez, muito importante, que é se permitir ser amado e se permitir amar também. Que em várias famílias a gente vê que parece que um dos propósitos ali é algum membro tá se permitindo ser amado, né? Não se fechar tanto. Da mesma maneira que em vários momentos a gente vê que o amar, né, também é uma importante tarefa que certas vezes a gente deixa a desejar um pouquinho. É um exercício diário. É um exercício diário. Lidar com família é um exercício diário, né? Porque são dias e dias, né? Mas é sempre necessário esse exercício, por mais que seja difícil. E era isso, pessoal. Acho que são esses os pontos que a gente tinha para complementar na primeira parte, né? É, a gente sai meio que, igual eu falei, animado, desesperado, feliz, preocupado, tudo junto, né, Mariana? No final, é só dar uma respirada profunda, com paciência, resignação e vamos embora. E a gente lida com esse bug mental, porque estudo bom é assim, a gente sai com o cérebro mais bugado do que a gente estava quando entrou, porque a gente sai com um monte de reflexão, a gente sai com um monte de motivação, né? Então é sempre bom esse estudo que deixa a gente olhando para a janela durante vários minutos pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O que é que eu vou fazer agora? Pois é, pessoal. E mais uma vez a gente agradece a participação de vocês. Curtam, comentem, compartilhem. Contem pra gente, né, algumas curiosidades, dicas que vocês acham importantes na relação familiar, coisas que vocês acham que a gente pode estar aplicando no nosso dia a dia, né? Porque é sempre muito importante essa participação. E lembrando que somos todos irmãos e irmãs, então todo mundo precisa ajudar. E aí vocês podem deixar ajuda nos comentários aí, ó. Aí, ó. Já pode começar aí, tá vendo? Passando umas dicas aí Aí, pra diga gente. nos comentários, ou chega lá no Instagram, manda direct, bota no comentário. Puxa a A orelha gente da vai estar sempre gente. com vocês. É isso aí. Puxa a orelha da gente, porque a gente também é papel da família estar puxando a orelha quando é preciso. E vamos que vamos, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Partiu press. Partiu. Então vamos fechar nossos olhos, vamos buscar acalmar nossos pensamentos, acalmar nossas emoções, respirar fundo. E primeiramente agradecer ao bom Mestre Jesus por seus ensinamentos que permitiram com que até hoje pudéssemos ter essas reflexões importantes. Agradecer ao bom Deus por essa grande família que a cada dia mais em nossas mentes se expande, em nossos compreendimentos. Agradecer uns pelos outros por tudo de bom que podemos fazer, por tudo de mal que podemos evitar e agradecer por essa grande corrente de amor, de bem, de fraternidade e de caridade que diariamente se expande, que diariamente se mostra viva e intensa e que sempre se faz necessária. Que possamos aplicar tudo aquilo que vimos aqui nesse momento de aprendizado no nosso dia a dia, que possamos exercitar a fraternidade, o amor e a caridade, que possamos abraçar mais a nós mesmos e uns aos outros e que possamos consolidar e estreitar cada vez mais os laços familiares. Que assim seja, graças a Deus. Fechamos? Fechamos, valeu pessoal e até a próxima.